Bom, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula, né, do curso Cálculo Fundamental 2. Nossa quinta aula, que é a segunda parte da aula passada, né? Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Aí, enquanto o pessoal chega, eu vou comentar do fórum que eu coloquei, né? Fórum de discussão, que é bem simples, né? Algumas pessoas comentaram, muita gente, né? Acho que uns 8, 9, que é basicamente o seguinte, né? Perguntando bem simples. Qual das funções abaixo não é uma primitiva da função y igual a seno ao quadrado de x? Sim, em outras palavras, o que eu estou perguntando é, quando eu derivo essas quatro funções, qual delas não dá a função y igual a seno de x, né? Derivo a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, qual delas, quando eu derivo, não vai dar essa função aqui? E aí, vocês, todo mundo que comentou acertou, né, que é a letra D. Quando eu derivo essa aqui, por exemplo, vamos derivar ela, né? Vou colocar aqui. Aliás, faltando aqui, né? Então, vamos derivar a função. Então, aí eu derivo essa aqui, né? Que vai dar 1 meio. Menos 1 meio, né? A derivada de seno de 2x é 2. Cosseno de 2x. E a derivada do menos 1 é 0. Então, não fica nada. Aí aqui eu cancelo o 2, né? Sumiu tudo aqui. Pronto. Aqui eu cancelo esse 2 aqui. Fica 1 meio. Aí aqui vocês, assim, de cara, essa expressão é diferente daquela inicial, né? Que eu quero chegar na expressão seno ao quadrado de x, mas assim, só isso aqui também não é exatamente suficiente para dizer que não é, né? Você tem que chegar a alguma coisa seno ao quadrado. O seno ao quadrado ele tem que aparecer na expressão final para você ter certeza, porque trigonometria engana um pouco, né? É muito comum você calcular uma primitiva e olhar no livro no final e a resposta ser diferente, porque a expressão ela está modificada, né? Ela está que nem essa daqui, que eu modifiquei de propósito, né? Esse 2 seno, aliás, esse seno de 2x é a mesma coisa de 2, é a mesma coisa disso aqui, ó, por causa da expressão seno do arco duplo, né? Seno de 2x, 2. Então, para você ter certeza de fato, tem que aparecer o seno ao quadrado aqui, alguma coisa, né? E aí a gente tem que usar aquela expressão que eu coloquei na lista anterior, né? Que o seno ao quadrado de x é 1 meio menos 1 meio do cosseno de 2x, ok? E aqui, se eu isolar o cosseno de 2x, o cosseno de 2x vai ser 1 meio, né? Aí vai ficar menos... Não, deixa eu fazer. Seno ao quadrado de x. Ok, aí eu vou isolar aqui o cosseno de 2x, né? Então, cosseno de 2x é igual a... Esse 2 aqui multiplica, né? 1 meio passa multiplicando 2, então vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de x. E aí eu vou substituir isso aqui, ó, nessa expressão.
Aqui fica 1/2, né? E aí? E a conclusão aqui vai ficar o quê? Menos 1/2, né? Pronto. Aí não... Como aparece o 2, esse... Peraí, como fez isso aqui? Pronto. Como aparece... Não aparece somente o seno ao quadrado, né? Aparece 2 aqui. Então, não é. Mas é importante você finalizar para assim, vocês não caírem, não serem enganados, né? Chegar numa expressão dessa, porque as outras também não chegam exatamente no... Por exemplo, a letra A, né? Se eu derivar a letra A, vou pegar aqui. O que diz a letra A mesmo? É 1/4 menos o quarto seno de 2x, né? Então, menos 1/4 mais 5, né? O fato é que quando eu derivar essa aqui fica 1/2, aí vai ficar menos 1/4, aí eu derivo essa aqui, né? 2 menos 1/2. Tá vendo? Não aparece exatamente o seno ao quadrado. Mas como é que eu sei que isso aqui é o seno ao quadrado? Por causa dessa fórmula, né? Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco na mesma tela. Isso aqui, tá vendo? 1/2, 1/2 menos 1/2 do cosseno de 2x é exatamente seno ao quadrado. Não apareceu quando eu derivo a letra A, o seno ao quadrado exatamente, mas eu posso modificar, posso simplificar e obter que isso aqui é seno ao quadrado de x. Que não aconteceu com essa, né? Que eu simplifiquei e não apareceu somente o seno ao quadrado, apareceram outras coisas, né? Aqui, certo? Então, apesar dessa, por exemplo, dessa letra A, quando eu derivo, não dá o seno ao quadrado, mas trigonometria tem esses truques. Pode ser que essa expressão aqui, você tem que simplificar um pouco mais para aparecer o seno. Mesma coisa acontece com a B e a C, né? Quando eu derivo a B e a C também, não aparece exatamente o seno ao quadrado. Aí você tem que fazer uma continha, é a mesma forma. Essa aqui não, né? Essa aqui a diferença é só o 2 aqui, né? Por exemplo, se eu comparar a letra A com a letra D, vou pegar um outro. A letra D, a diferença é se aqui tem um 4, né? E aqui tem um 2, ó. Isso aqui é que modifica tudo. Ok? Essa é a diferença. Então, a resposta aqui é a letra A, né? Porque quando eu derivo a letra... desculpa, a resposta é a letra D. Quando eu derivo a letra D, a expressão que fica não é essa daqui, né? Mas você só tem certeza depois de simplificar ao máximo. Só essa expressão aqui não garante 100% que isso aqui não é seno ao quadrado, né? Como a gente viu aqui na letra A, eu derivei, deu isso aqui, né? E ainda fica, poderia não ser, né? Mas aí você tem que saber que isso aqui é seno ao quadrado, pelaquela forma. Certo? Ninguém ficou com dúvida nesse fórum aqui? D de Deus, né? Ok. Então, na aula passada, se a gente viu a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Que é o seguinte, né? Se f é contínua no intervalo AB, né? Então, a integral de A até B
de f de x dx. Isso aqui é igual a f grande de b menos f grande de a, onde essa f aqui, né, é qualquer primitivo ou uma primitiva, né, de f. Isto é, como nós já vimos, né, quando eu derivo a f, derivo ela, tem que dar f pequena, né? Esse é o resultado. E aí eu falei de algumas propriedades, né, da integral. Eu comentei um pouco da motivação para a definição da integral definida. Falei de algumas propriedades que eu vou relembrar aqui. Que é na prática o que vocês vão usar, né? Aí, essa aqui, integral de a até b, de f de x dx. Isso aqui é menos integral de b até a, né? Então, integral de a até a, quando o limite inferior for igual ao superior e vice-versa dá zero. É assim, né? Integral. Isso aqui foi uma constante, né? Isso aqui é a mesma coisa de k, b menos a, que eu falei que você pode. Que tem um. Assim, eu interpreto como se fosse um retângulo de base b menos a, área de um retângulo, né? De base b menos a e altura k, né? Se esse k for positivo, você pode interpretar assim. Assim, 4 e 5, né? Deixa eu... 4 e 5, que é integral da soma e da diferença, né? Vou colocar assim, mais ou menos, né? Para economizar. Voltou. Integral de a até b, a integral da soma ou da diferença, né? Dx, ok? A sexta, o que é a sexta? Ah, sim, cai aqui a constante, né? Integral de a até b, k, f de x dx. Esse k sai, né? Não pode ser escrito como k. Sim. Aí a sétima, eu acho que eu não fiz, né? Não cheguei a fazer, não. Não. Então vamos lá, né? Então, essas 6 primeiras aqui eu comentei na aula passada, né? Aqui. E agora a sétima propriedade, que é o seguinte, né? Se C pertence ao intervalo aberto AB, vou resumir, não vou escrever o que está aqui. Então, integral de A até B, de f de x dx, é igual a integral de A até C, de f de x dx, mais
integral de C até B. Essa propriedade tem uma interpretação, né? Dá para a gente lembrar da interpretação geométrica dela. É o seguinte, ó. Imagina, eu vou desenhar aqui tentar desenhar um gráfico. Não. Até que não ficou feio não, né? Bonitinho. Imagina assim, eu estou pegando o número C, que está entre A e B. Então, eu pego o C aqui, por exemplo. Ok? Aqui é o meu C. Eu vou pintar essa área aqui de uma cor. Pedaço aqui, ó. Então, C de uma cor. E aqui, pintar de vermelho esse outro pedaço. O que essa propriedade está me dizendo? Está me dizendo assim, que eu posso interpretar como a área total é essa aqui, toda, né? A verde com a vermelha. A área total é a soma da área verde, que é do A até o C, ó, mais a área de C até o B. Ok? Eu estar dizendo o seguinte, que se eu tenho uma região, eu posso dividir essa região em duas e calcular a soma das duas integrais. É isso que ele está dizendo. Alguma dúvida? Então, se eu posso pegar qualquer região não, qualquer C entre A e B, e aí a área total vai ser a área verde, essa aqui, mais a área vermelha. É lógico que nem sempre é área, né? Mas eu estou falando área para que vocês entendam a ideia da propriedade. Mas aí a área verde vai ser quem? Deixa eu apagar isso aqui. A área verde vai ser quem, né? Essa integral aqui. E a área vermelha vai ser essa outra. Basicamente é isso. Ou seja, a área total é a soma dessas duas áreas. E o C eu posso escolher do jeito que eu quiser. Tá claro, né? Ei, professor, pode mostrar a propriedade 4 e 5 novamente, só para terminar de escrever? 4 e 5, né? Aqui. É isso, né? Pronto, só terminei já. Então você tá indo aqui, né? Não. Não, eu continuei. Ah, Tá, ok. continue. Então, essa aqui é... Ei, professor, Assim, oi. qual a diferença entre a terceira propriedade e a quinta propriedade? A sexta, quer dizer. A terceira e a sexta. É. Assim, eu coloquei, mas você... Tecnicamente, assim, é só que a sexta é mais geral, né? Ah, tá aqui, a terceira e a sexta. A diferença é só que aqui, esse F é 1. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, ó. Que imagina que aqui é o número 1. Aí você tem essa. Certo? Mas eu poderia fazer direto essa sexta, entendeu? Não tem problema. Essa aqui eu só coloquei porque está no livro mesmo. Mas imagina que aqui no lugar dessa F é o número 1. Aí você tem a terceira, né? Essa aqui é mais geral, essa sexta. Ah, tá certo, obrigado. Mas na prática o que você vai fazer é justamente a sexta, né? Através da sexta você poderia obter a terceira, por exemplo. Você não, assim, essa terceira, se eu não quisesse mencionar e mencionar só a sexta, poderia. Ok? A diferença é só que essa aqui, a sexta é mais geral. Onde é que está o cursor aqui? A diferença é que a sexta é mais geral. Mas, assim, no fundo, é como se a terceira fosse a sexta igual a 1. Ok? Certo, obrigado. Nada.
Ok, essa propriedade sétima, né? Ela é bem útil, viu? Vocês vão ver que isso aqui vai aparecer em várias situações. Oito. Que é assim, né? Se a função é maior ou igual que zero no intervalo AB, a integral também vai ser maior ou igual que zero. Certo? Então, se a função ela sempre está acima do eixo x, quando eu integro, o resultado vai ser um número positivo. Ou pode ser zero, né? 9, que é... na verdade, essa 9 é mais geral do que a 8, né? Porque a 9 é assim, se f de x é maior ou igual que uma g de x no intervalo AB, então a integral da f, né, em AB, também vai ser maior do que a integral. Observe que se a g fosse zero, a gente está na propriedade 8, né? E dá para comparar as duas, né? Se a g fosse zero, é a mesma coisa, a integral do zero é zero, e a gente voltar para 8. Essa 9 é mais geral. Então, se eu tenho uma função maior que outra, a integral dessa continua maior do que a função que está embaixo. Isso aqui vocês vão usar pouco, mas é sempre bom saber. Agora eu vou inverter a ordem que está aqui na apostila, eu vou fazer esses dois exemplos aqui, e aí depois é que eu vou falar da segunda parte do teorema, o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos fazer uns exemplos, né? Esses de módulo. Calcule, né? Acho que é menos 1 a 1, se eu estiver enganado. Menos 1 a 1. E a gente vai esboçar a região que essa integral representa, né? Acho que é isso que ele quer também. Ok. E aí, assim, como eu falei para vocês, né? Como é que eu esboço a região de uma integral? Eu tenho que esboçar o gráfico dessa função aqui, ó. Do integrando, né? Que eu falei. Módulo de x, né? Y igual a módulo de x. E como é que é o gráfico dela? Se vocês tiverem algum programa, né? Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar a foto dele, né? Depois, a figura que eu já fiz. Mas, por exemplo, vou colocar aqui y, não sei se está todo mundo enxergando. Não dá, ele dá o zoom aqui no negócio. Y igual a x. Está todo mundo enxergando essa reta aqui, ó, no canto superior esquerdo, y igual a x, né? Ok. Quando eu coloco o módulo, o que o módulo faz? Ele faz toda a parte do gráfico que está abaixo tá na parte negativa do eixo y, ele coloca para cima, ó. Eu estou com y igual a x, e quando eu coloco o módulo, tá vendo? Ele sobe. Vou colocar aqui, vou colocar f só para diferenciar aqui. De x igual a módulo. Por exemplo, quando eu coloco g igual a x, tá vendo? A g é o gráfico azul. Ele passa para o lado negativo, mas o módulo, ele pega tudo que é negativo e joga para cima. Ok? É o que o módulo faz. Então, toda vez que vocês quiserem desenhar o gráfico à mão, por exemplo, sem o computador, né? De módulo, você desenha o gráfico da função primeiro, por exemplo, eu desenharia o gráfico azul, e depois pega a parte negativa do eixo y e coloco para cima. Eu reflito, né? Como se o eixo x fosse um espelho. E aí, fica assim, né?
Não é difícil. Esse aqui, né? Na mão, no geral não é difícil não, mas é um módulo, talvez uma coisa que confunda muita gente, né? E aí o seguinte, a região que eu quero, eu vou desenhar aqui no GeoGebra, né? Eu vou colocar f de x. Eu fiz o gráfico da função, né? Vou dar um zoom aqui. Fiz o gráfico da função, tá aqui. E aí eu olho quais são os limites de integração. Então, os limites são menos 1 e 1, né? Menos 1 e 1. Aí eu localizo lá. Tá aqui o menos 1. Peraí, deixa eu mudar aqui. Tá aqui o menos 1. Tá aqui o 1. Então, a região é exatamente essa, né? Isso aqui não fica tão bonitinho quanto aqui, essa tela branca, né? Então, vai ser isso aqui, ó. Ok? Entre 0 e 1. E abaixo do gráfico da função. Ok? Cadê o... Ah, tá aqui. Então, eu vou pegar essa figura aqui que eu já fiz. Aqui, ó. Bem bonitinho, né? Então, essa aqui, como eu falei, é a mesma coisa que eu fiz no GeoGebra, né? E aí, o seguinte. Quando uma função, geralmente, é uma função módulo... Vou apagar isso aqui, muito feio. A função módulo, ela vai dividir a sua função em duas partes, como essa aqui fez, ó. No lado esquerdo eu tenho uma função, e no lado direito eu tenho outra função. E isso aqui vem exatamente da definição de módulo. Qual é a definição de módulo? Módulo de x, para quem não lembra, né? Ó, é x se o x é maior ou igual que zero e menos x se... Então, isso aqui vai determinar uma função, tá vendo? X, se o x é maior que zero. O x é maior que zero, aqui, ó, no lado direito. Aí, qual é o gráfico da função? Y igual a x, ó. É o x. E vai ser menos x se o x for negativo. Onde é que x é negativo? Aqui, ó, do lado esquerdo. Y igual a menos x. Então, a minha região ela é separada em duas por causa do módulo. Porque ele, assim, a própria definição dele já é uma função de duas sentenças. Geralmente, ele sempre vai colocar a não ser que a função já seja toda positiva, mas ele vai sempre separar a sua função em mais de uma parte. Então, aqui eu separei em duas. Então, como eu separei em duas, a minha integral, eu não consigo calcular ela de uma vez. Como ela está entre 0 e 1, mas a função ela vai trocar de menos 1 a 1. Ela é uma função, que é y igual a x. É uma função. E de 0 até 1 é outra função. E aí é que aí é que entra aquela propriedade. Qual propriedade? Eu vou escrever ela no canto aqui, ó. Que eu acabei de escrever. Mas eu vou escrever de novo. Não, eu vou subir aqui, né? Ela tá aqui. Tá vendo, ó? Se eu tiver um número no meio aqui, por exemplo, o C, ele tá entre A e B. Tá entre A e B. Se o C estiver no meio, eu separo a minha integral em duas. Ok? No nosso caso aqui, o C é o zero, né? O número que está no meio, aqui você pode imaginar que isso aqui é o A. Vamos diferenciar. O A, esse aqui é o B, e esse aqui é o C, ok? Aí a integral, que inicialmente era uma só, né? Ela vai se transformar em duas. Integral de menos 1 a 1. Eu vou ter que separar ela em duas integrais. Uma de menos 1 a 0
a 0, aí eu coloco aqui, módulo de x, mais de 0 até 1, módulo de x dx. E aí eu olho para a definição de módulo novamente. Essa parte aqui, ó, é a parte negativa, né? Então, o módulo fica o quê? Fica menos x, aqui. E na parte positiva, ele fica x, seguindo a definição. Eu substituo. Menos x dx mais x. Aqui eu vou... Qual a integral do menos x, né? Menos x ao quadrado sobre 2, variando de menos 1 a 0, mais x quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Aí agora eu resolvo isso, né? Essa função aqui no zero, então no zero vai ser, vou escrever assim, ó, menos 0 ao quadrado sobre 2. Aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Menos, esse é o menos da fórmula. Aí agora no menos 1, então é menos 1 ao quadrado. Ok. Aí mais, que é este mais aqui. Agora essa função aqui no 1, menos ela no 0. Então, 1 ao quadrado sobre 2, menos no 0, 0 ao quadrado sobre 2. E aí é só resolver essa parte aqui de azul. Aqui vai dar 0, né? Aqui também dá 0. Aqui vai ser o seguinte. Menos por menos dá mais, né? E o menos 1 aqui ao quadrado vai ser 1. Ok? Então vai dar 1 meio aqui, ó. Certo? Menos por menos mais. E aqui vai ser 1. E mais sobrou quem? 1 meio ali, né? Então dá 1. Integral. Isso aqui é uma maneira de fazer, viu? Novamente, por que eu dividi em duas? Porque, digamos assim, imagina que aqui é uma casa, né? Imagina que esse gráfico é uma casa. Quando o teto da casa muda, o ponto da mudança é o ponto que você vai separar a integral. Então, aqui, a casa tem esse telhado, que é essa função aqui. Aí, só que no zero, ele vai mudar. Aí, eu integro agora a partir dessa. Então, eu tenho que fazer essa mudança. Nesse caso, é que eu falei, eu tenho que fazer essa mudança? Não necessariamente. Porque se eu, aqui, essa integral vai representar uma área, e eu posso perceber que a área da esquerda é a mesma coisa da área da direita. Então, nesse caso, você poderia calcular só um lado e multiplicar por 2, ok? Então, observe que a integral de menos 1 a 0 de módulo de x, dx, é a mesma coisa da integral de 0 até 1 do módulo de x, dx. Essa aqui representa a área da esquerda e essa área da direita. Então, como as duas são iguais, eu posso calcular, são iguais, né? Posso calcular uma delas somente e multiplicar por 2. Isso quando... isso aí eu vou falar depois, assim, mais à frente, da simetria do gráfico, né? Mas se os gráficos forem simétricos, eu posso calcular a área de um deles e multiplicar por 2. Nem sempre isso, eu posso fazer isso, né? Mas nesse caso você pode. Mas nesse caso eu quis fazer separar e integrar para vocês se acostumarem com essa propriedade que ela vai aparecer várias vezes, ok? Então, o ponto da mudança do gráfico é o ponto que eu vou separar aquela região. Então, nesse caso aqui, eu tenho que separar em duas, né? De menos 1 a 0 e de 0 a 1. Alguma dúvida nesse aqui? Então, o que eu fiz, né? Separei em duas, que é justamente a propriedade, a sétima, né? Se eu tenho um ponto no meio, eu separo.
Aí esse, por exemplo, por que que aqui ficou menos x? A propriedade, lembrando, a definição de módulo. Módulo de x é x, se o x é maior ou igual que zero, acho que aqui tem uma vírgula, né? Menos x, se x é negativo, ó. Na parte negativa, que é de menos 1 a 0, fica menos x o módulo de x. E na parte positiva fica x. E aí eu vou integrar exatamente isso. Que é fácil, né? Essas duas integrais. E aí depois é só resolver. Certo? Alguma dúvida? Sempre que for o módulo tem que calcular separado, em geral, sim. Vocês podem colocar como sempre, porque só não vai separar se a função for toda positiva. Repetir, qual é a parte, Beatriz, se você quer que repita? É a questão inteira? Ah, já entendeu, né? Tá certo. Quando vocês não entenderem, vocês podem pedir para repetir, viu? Ok. O módulo, sim, geralmente vai separar em 2, 3, 4 regiões. E aí você tem que ter cuidado. Vamos para o outro exemplo, né? Que na verdade eu coloquei A e B na apostila, mas tanto faz, né? E aí calcule. Aqui, né? T ao quadrado menos 1, módulo, dt. É a mesma coisa se tivesse um x, viu? O face T aqui, né? Ah, 0 a 3. É a mesma coisa aqui, né? Como eu falei na aula passada, né? Tanto faz a letra que esteja aqui. Então, e a gente vai esboçar a região dela. Como é que esboça? Do mesmo jeito, eu tenho que desenhar o gráfico da função y, módulo de t ao quadrado menos 1. E aí, como é que eu faço, né? Novamente, esse t ao quadrado menos 1 é uma parábola, né? Se você olhar só a parte aqui dentro do módulo, ó, que é fácil de desenhar, né? Cadê o... Ó, do mesmo jeito. Se eu desenhar x quadrado aqui menos 1, tá vendo? É parábola. É fácil de calcular, né? Tem as raízes, aqui é menos 1 em 1, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? As raízes menos 1 em 1. E aí, o que acontece quando eu colocar o módulo? Tudo que está abaixo do eixo x vai subir. O módulo faz isso. Já vai direto, né? Tá vendo? Vou colocar a normal aqui só para vocês compararem. O gráfico preto é o sem o módulo e o azul é com o módulo, né? Quando eu modulo a função, vamos dizer assim, ela sobe, certo? Sem nada, e com o módulo subiu. Vou colocar lá no GeoGebra. Aqui eu boto isso aqui. Vou ver aqui, ó, né? X quadrado menos 1. Quadrado menos 1, a parábola. E eu coloco o módulo para subir, que é o que eu quero, né? Pronto. Com um módulo a mais aqui, mas não tem nada não. Ok. Ela subiu, né? E aí eu quero de 0 a 3, né? De 0 a 3,
Agora aqui eu tenho que... Vou pegar lá em cima, né? Ó. Tá aqui o 0. Não. Ok. Agora tá aqui o 0 aqui, né? E o 3 aqui. Então vai pegar esse pedaço e esse todo aqui, ó. O 3 aqui, né? Deixa eu subir aqui. Até tocar no gráfico. E vai ser toda essa região aqui. Certo? Eu já fiz a figura. Aqui, ó. Não sei se vai caber, porque essa aqui é muito grande. Mas qualquer coisa vocês podem ver ela aí na apostila, né? Que é a mesma figura, certo? Ó. Então, essa aí é o gráfico da função y igual a módulo de... Ok, mas aí o que eu agora... vocês estão percebendo que, vamos supor, aquela ideia da casa, né? O teto dela aqui, o teto da região, essa função aqui, da primeira seta, ó, aqui é uma função, e aqui, depois do 1, a partir do 1, é outra função. Como é que eu descubro? Aqui eu já coloquei, né? Mas como é que eu descubro quais funções são essas, né? Pela definição de módulo. E aí você tem que lembrar da mesma coisa, né? Módulo de t ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual ao próprio... Lembrando, só fazendo analogia, né? Deixa eu escrever aqui. O módulo tradicional, né? Tradicional não, mas o básico, digamos assim. Eu quero, a partir desse primeiro módulo aqui, que eu já sei, que é a definição, digamos assim, mais básica, a partir dele, conseguir deduzir, eu vou colocar x aqui no lugar do t, que é a mesma coisa, só para não confundir tanto. A partir desse primeiro, deduzir o segundo. Aí vocês têm que imaginem o seguinte, o módulo de x é ele próprio se o x é positivo. Você tem que imaginar como se essa expressão toda aqui fosse uma espécie de x. Então, o módulo da expressão vai ser o que está dentro do módulo, se, imagina que onde tem x vai ser essa expressão aqui, ó. Se isso aqui é positivo, né? Se x ao quadrado menos 1 é maior ou igual que 0. E vai ser menos o que está dentro, né? Menos se x menos 1 é menor do que 0. Ok? É como se no lugar do x, nessa expressão, quem vai fazer o papel do x vai ser o x quadrado menos 1. Ok? Então, no primeiro, módulo de x é o x, se o x for maior ou igual que 0. Só que agora, quem faz o papel do x é o x ao quadrado menos 1. Então, no lugar do x ao quadrado menos 1, no lugar do x, eu coloco sempre x ao quadrado menos 1. X quadrado menos 1, x quadrado menos 1. Aqui é a mesma coisa, no lugar do x, eu coloco o x quadrado menos 1 e x quadrado menos 1. Certo? Então, agora eu vou simplificar essa expressão de vermelho aqui. Então, vai ficar... O que eu vou fazer? Tá x quadrado menos 1, eu vou só colocar o menos 1 para cá, né? Fica x quadrado maior ou igual do que 1. E aqui vai ficar, ó, menos x quadrado, né? Mais 1. Se o x... Faltou o se aqui, né? Se x ao quadrado é maior ou igual que 1, se o x ao quadrado é menor do que 1. E aí, para resolver essa inequação aqui, x quadrado, por exemplo, né?
x ao quadrado menor do que 1, você, como é que faz, né? Joga a raiz dos dois lados, né? E aqui, quanto é que vale raiz quadrada de x ao quadrado? Módulo de x, né? É uma propriedade. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, não é x. Então, vai ficar módulo de x menor que 1, que é a mesma coisa de x está entre 0 e 1, né? Não, desculpa, entre 1 e menos 1. Assim, essa conta aqui que eu estou fazendo aqui, vocês não, com o uso do GeoGebra ou uso desse site, você não precisa fazer não, viu? Isso aqui, ó. O que você vai olhar? Só que o gráfico vai mudar a partir do 1, né? No lado positivo, no lado esquerdo a 1, né? Vai ser essa função, que é essa que está aqui. Na verdade, é essa aqui de baixo, né? Isso aqui, ó. Tá vendo? Quando o x estiver entre menos 1 e 1, aqui, ó, entre menos 1 e 1, que se olhar para o gráfico, é esse pedaço aqui, ó, vocês estão vendo? Esse pedaço aqui, ó. Tá apagando, né? Aqui. Entre menos 1 e 1, a função vai ser essa daqui, ó. Fora dele, a direita do 1 e a esquerda do menos 1 vai ser essa aqui. Por isso que eu já coloquei aqui. Mas isso que você só consegue, você ver pela definição do módulo, né? Fazendo isso tudo que eu estou fazendo. Aí, ok, né? Essa segunda parte aqui, né? Por exemplo, se o x ao quadrado é maior ou igual que 1, a mesma coisa, né? Eu jogo a raiz. Vou obter que módulo de x é maior ou igual que 1. E aqui você resolve, isso aqui é de conteúdo de módulo, viu? Um módulo de x é maior ou igual que 1 se o x é maior ou igual do que 1 ou x é menor ou igual do que menos 1. Que é, olhando para o gráfico, ó. Então, estou dizendo o seguinte. Peraí, deixa eu colocar aqui em vermelho, né? X maior ou igual que 1 ou x menor ou igual que menos 1. E aqui é a mesma coisa de x entre 1 e menos 1. Resumindo, esse módulo de x aqui, ele vai ser a direita do 1 e a esquerda do menos 1, quer dizer, fora do intervalo, e vai ser essa expressão aqui, ó. E dentro do intervalo menos 1, 1, vai ser essa expressão aqui, que é justamente o que está aqui na figura, ó. No intervalo menos 1 a 1, eu tenho esse gráfico, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó, esse mesmo aqui. Menos x ao quadrado mais 1, é só que eu só fiz inverter, né? Eu coloquei 1 menos x quadrado. Então, entre menos 1 e 1, que foi a nossa análise, é esse gráfico, e fora a direita do 1 e a esquerda do menos 1, é esse que é outro gráfico, aqui. Ok? Então, ela muda, mas como a integral ela é só entre 0 e 3, o ponto da mudança aqui é o quê? É o 1, né? E aí você vai ter que separar a sua integral em duas, de 0 a 1 e de 1 a 3. Então, vamos lá, né? Ou seja, depois de tudo isso, então daí, né? A integral inicialmente era de 0 a 3, módulo de t menos 1 dt. Eu observei que entre 0 e 1 ela é uma função, e de 1 a 3 ela é outra. Então, eu tenho que separar.
Aí 1 a 3. Bom, aí novamente, eu tenho que de 0 a 1, tá aqui, ó. De 0 a 1, a função é essa. Deixa eu... De 0 a 1, essa primeira seta aqui, tá vendo? Então, é 1 menos x ao quadrado, ou 1 menos t quadrado, né? Então, isso aqui é 1 menos t quadrado, e aqui vai ser o próprio t menos 1, né? Só olhar lá a figura. E agora eu resolvo. Vou ajeitar aqui. Integral de 0 a 1 vai ficar 1 menos t quadrado, né? Tira o módulo, mais de 1 a 3 dt. E aqui eu resolvo. Então, vai ser a primitiva de 1 menos t quadrado é t menos t ao cubo sobre 3. Isso aqui tudo de 0 a 1, mais t cubo sobre 3 menos t, né, que é a primitiva dessa outra, de 1 a 3. Observe que nessa daqui não dá para eu calcular só uma delas, né? Eu não posso calcular só uma delas e multiplicar por 2, né? Porque as regiões são bem distintas umas das outras, né? Uma é bem maior aqui do que a outra. Então, vamos lá, terminar, né? Aí, agora eu tenho que colocar essa função no 1, menos ela no 0. Ela no 1 vai ficar 1 menos 1 sobre 3, né? Aí seria menos no 0, só que no 0 dá 0, né? Mas eu vou colocar aqui, 0 menos 0, mais, esse mais aqui. Lembrando, esse menos aqui é do teorema, viu? Sempre ele vai estar. No 3, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 3, menos, agora da fórmula, 1 ao cubo, que é 1, né? Menos 1. Ok? E aí, resolvendo esse cálculo aqui, vai dar quanto? Não vou fazer, né? Mas dá 6, né? Quando você fizer tudo isso, dá 6. Então, 6 é a integral. Aqui, como representa uma área, né? A área daquelas duas regiões somadas dá 6. Ok? Então, aqui tem muito detalhe, né? Tem a questão do módulo. Com o GeoGebra, ou esse outro, é mais fácil. Você não precisa fazer tudo isso que eu fiz aqui, não. Toda essa análise aqui, não. Porque ele já dá a resposta, né? Você tem que saber... O problema é saber a expressão. Deixa eu colocar lá no GeoGebra de novo. Só para... Por exemplo. Deixa eu apagar aqui, né? Não tem uma borracha aqui, não, nesse negócio. Deixa eu ver. Ah, apaga aqui. Que é o seguinte. Com o programa, eu já sei que esse ponto aqui é o ponto que vai dividir. É o ponto que separa, né? Então, é só olhar. O problema é saber qual é essa expressão aqui, dessa curva que está aqui, ó. E qual é a dessa aqui. Porque eu tenho que saber a expressão das duas para poder integrar. E aí você realmente tem que fazer isso. Isso o quê? Fazer essa análise aqui, ó. Eu vou circular aqui, essa aqui, de verde. Porque ela vai me dar as duas expressões, essa primeira e a segunda. Ok? Então, o programa ajuda, né, a você ver o gráfico, mas não responde totalmente. Você tem que ter um pouco de cuidado. Alguma dúvida? Um pouco mais complicado, né, essa daqui. Mas
essa propriedade, ela vai aparecer muito. Toda vez que vocês virem uma região que ela é dividida, é aquela propriedade. Você integra uma mais a integral da outra. Propriedade 7. Ok. Depois eu faço mais exemplos disso. Agora eu vou fazer a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né? Primeira parte é essa, justamente que ele diz como você calcula uma integral definida, né? Sim, como calcula não, mas porque você já poderia fazer usando só a definição, mas o teorema fundamental do cálculo, ele facilita muito, né? Que é o seguinte, TFC parte 2, né? Que é o seguinte, se f é contínua, né? Cadê? Se f é contínua, continua em AB, então é a função g definida por, né? G de x, escrevi de outra cor. Na verdade, não é nem a B aqui, né? É a x. Né? Dado um x. Aqui tem a B, Então, f de t dt, né? Então, se eu tenho uma função contínua e eu pego uma função g que é definida assim, ela vai mudar aqui, ó. G de x é integral de a até x de f de t dt. Então, a derivada dessa g é a própria f, né? Quando eu derivo g dessa função que está aqui dentro, em x, certo? Essa é a segunda parte. E aí, exemplos disso, né? Deixa eu ver, pegar aqui exatamente. Dizendo assim, use a parte 2 do TFC para encontrar as derivadas. Então, é derive as funções abaixo, né? Aí a primeira... Vou pegar dois tipos, essa daqui e uma que não é direto. Letra C, por exemplo. É assim. Ó, é o seguinte. Vocês podem estar pensando assim. T mais T cubo, né? Tá feio isso aqui, né? Feio. Vocês podem estar pensando o seguinte. Eu poderia integrar essa função, né? Se vocês nunca tivessem visto isso, o pensamento mais óbvio de qualquer um é o seguinte. Eu integro essa função, coloco ela função de x, depois eu derivo. O problema é que essa função aqui e essa, você não consegue integrar do jeito, assim, com esses métodos que a gente vê nesse curso aqui, só com outros métodos. Então,
A sacada é que você não precisa integrar essa função para poder derivar. Você pode usar o teorema. Porque lembrando, no teorema, ele diz o quê? Se eu tenho uma g assim, né, integral de a até f de t dt, a derivada da g é essa função aqui no x, certo? E aí, por exemplo, essa letra a, né? É g de x igual a integral, já esqueci, 0 a x t cubo. Então, assim, né? Aqui eu posso usar o teorema direto. Porque quando eu derivo, aqui a minha f de t é essa função que está aqui, ó. Né? É o integrando. E quando eu derivo pelo teorema, né? Já vai ser direto essa f no x, ou seja, vai ser, aqui é direto, x mais, ok? Que basicamente é só reescrever o teorema. Ok? Então, quando aqui for x, a derivada dessa função aqui vai ser só o que está aqui aplicado no x. Ou aplicado na variável que está essa função aqui. Certo? Aqui no caso é x. Então, alguma dúvida nesse? Não, né? Não. Esse aqui quando tem x aqui, assim, não é nem exatamente o x, né? Mas, de forma geral, quando a variável, o que está aqui no limite superior, ou no inferior também, é a mesma coisa, porque no inferior, quando está só no inferior, eu posso usar a propriedade de inverter e trocar o sinal, né? Aí fica só já direto. O problema é quando não é o x ali em cima, né? Que é o quê? Não, H azul. É H, né? Integral. Eu já esqueci também. 3x2. Essa função também você não consegue integrar. Não é dx, é dt. Você não consegue integrar com os métodos tradicionais. Aí o que você tem que fazer? Aqui, por exemplo, já não é mais x, né? Não é a mesma coisa, não é exatamente x, mas não é a mesma coisa que está aqui. Tem uma modificação. E aí você vai fazer o seguinte. Você usa o teorema fundamental do cálculo, né? Porque pelo teorema fundamental do cálculo, pelo TFC, essa integral aqui, ou seja, a função h, isso aqui eu sei que é um f de 3x mais 2, né? Menos f de 1. Onde essa f é uma primitiva, né? Onde f... Eu sei que quando ela é contínua, eu sei que existe. É uma primitiva de f de t igual a quem? A função é essa daqui, né? 1 mais t cubo, né? Então, se essa f grande é a primitiva dessa função 1 sobre 1 mais t cubo, o que a gente sabe? Quando eu derivo ela, né? Ou seja, a derivada da f grande vai dar a f pequena, que é 1, assim. Mas assim, para que serve isso, né? Agora, o truque é o seguinte. No lugar de derivar essa integral que está aqui, essa aqui, o que eu vou fazer?
h ela é igual à integral, mas por sua vez ela é igual a essa outra expressão. Então, eu não vou integrar mais a integral. Eu vou integrar não, derivar. Eu não vou mais derivar a integral, eu vou derivar essa expressão aqui. Então, daí, né? Então, como... Não precisa ser daí, não, né? Como, logo direto. Então, como h de x é f de 3x mais 2 menos 1, o que a gente tem, né? Agora eu vou derivar h a partir dessa expressão aqui. Eu usei o teorema fundamental do cálculo para poder mudar a minha expressão. Não quero integrar, eu não quero derivar aquela integral, eu quero derivar essa daqui. E aí eu derivo, por exemplo, uso agora a regra da cadeia, né? Como é que se deriva essa f disso daqui? É a derivada da função aplicada na expressão do que está dentro, vezes a derivada da expressão que está dentro aqui. Qual é a derivada de 3x mais 2? 3, né? Ah, isso aqui é uma constante. F de 1 é uma constante, então a derivada é zero. Ou seja, derivada da h, isso aqui vai ficar 3, vou colocar aqui na frente. Mas agora o que eu ganho, né? Eu ganho que... Eu sei quanto é que é f' de 3x mais 2. E como a f grande é uma primitiva da f pequena, vale isso aqui, né? Eu observei que isso aqui é t, é 1 mais t, né? 1 mais t cubo. E aí, por exemplo, f de linha de t. Eu não sei quem é f', aliás, eu não sei quem é a f, mas eu sei que a f' quando a deriva dá isso. E é só substituir. Onde tem t, eu substituo por 3x mais 2. Então, concluo o quê? Que a derivada da h é 3 vezes. Aí agora eu vou usar a expressão da f' que eu sei. Então vai ser 1 sobre 1 mais, no lugar do t ao cubo vai ser 3x mais 2 ao cubo, né? Então aqui eu posso simplificar, só para ficar mais bonito. Sim ao cubo, certo? Assim, só recapitulando. Para que eu tenho que fazer essa volta toda, né? Vamos lá. A expressão inicial da h é o quê? Essa daqui. Eu não consigo derivar isso aqui diretamente usando o teorema, porque essa expressão aqui não é a mesma do que aparece aqui. E aí eu tenho que dar, digamos assim, eu tenho que tirar essa integral, porque diretamente eu não consigo derivar ela, tirar e colocar uma outra expressão. Que expressão seria essa? É o teorema fundamental do cálculo, que ele vai me dar uma expressão simplificada, que é isso aqui, né? E aí eu consigo derivar essa que está aqui, né? Eu não quero derivar essa, eu troco por essa daqui, e derivo. E a grande vantagem é que quando eu derivo a expressão h de x, que agora se transformou em f de 3x menos f de 1, a grande vantagem é que quando eu derivo, eu sei quem é a derivada da f, porque essa f aqui é a primitiva, ou seja, quando eu derivo ela, vai ser a função que está aqui no integrando. Ok? Quando eu derivo ela, repetindo tudo de novo, né? Então, quando eu derivo, vai ficar 3. Aqui você tem que saber derivar usando regra da cadeia, né? O que é a composição de função? A f está composta com essa daqui, 3x mais 2, então a derivada dela é a derivada da f,
com a expressão de dentro. Aqui vai zerar. Não, aqui não é um 2, é um 3. Menos zero, né? Porque o f de 1 é uma constante. E a grande vantagem é porque eu sei qual é a derivada dessa aqui. Né? A derivada dela, como ela é primitiva, é a função, é o integrando, né? E é só substituir. E a gente obtém a expressão da derivada. Então, toda vez que não tiver nessa expressão alguma coisa que fica diferente, né? Aqui está no limite superior, mas pode ser no limite inferior também. Se não tiver exatamente o que está aqui, você tem que fazer esse truque. Esse truque serve sempre para esse tipo de caso. Alguma dúvida? Eu vou fazer mais desses aqui, viu? Assim, é porque eu acho que da aula, como é que é? Online você tem que ser muito claro, o mais claro possível. Diferente do presencial, né? Você risca lá o quadro, qualquer coisa. Aí aqui, se não for assim, eu acho que vocês não entendem, não sei. Ficou muito bagunçado, né? Aí ninguém entende nada. Por isso que eu também fiz essa apostila, que aí vocês espelham a aula nisso aqui, aí, sim, dá para aprender mais, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, vou fazer essa quarta aqui, ó, tá vendo? Ela é um pouco chata. Ela é mais difícil, né? Sim, as questões para entregar é a partir dessa, viu? Essa 3, mas eu vou marcar e vou colocar no fórum também, para vocês saberem. 3, aliás, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 7, 8, até aqui. Essas primeiras não, porque essa não tem muito sentido. Vocês só treinem elas. Todas elas é para desenhar a figura, desenhar a área a região, né? Mas vocês podem desenhar só colocando no computador. Eu vou fazer também algumas delas para vocês verem. Vamos fazer isso aqui, né? Derive. Ficou feio. Um mais x2. X2 não. O que é? TC no T, né? Isso aqui é um pouco chato. Mas depois que eu fazer essa, vocês vão achar as outras mais fáceis, né? Como é que faz essa aqui, na verdade? A ideia é separar, né? Você separa essa aqui em duas. Você pega um ponto aqui, por exemplo. Será que eu sei fazer essa... Separar assim, né? Porque assim, como tá as duas variáveis aqui? Ou não, né? Não precisa separar, não. Você pode fazer o seguinte, ó. Tá aqui a integral, né? Sim. O mesmo problema. Essa aqui até que dá para integrar por partes, nessa expressão aqui. Depois você deriva, mas não precisa fazer isso. Aí eu uso o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo vai me dizer o quê? Que isso aqui é f de 1 mais 2x menos f 1 menos 2x. Tá? E aí, eu troco agora. No lugar de derivar essa aqui, eu derivo essa outra. Ok? E aí lá vou eu derivar, né? Agora. Então, daí, quando eu derivo a g, vou obter o quê? A derivada da f, né?
vezes agora a derivada do que está aqui dentro, regra da cadeia, né? Vezes 2, menos, ó, vezes a derivada do que está dentro, menos 2. E aí, eu ajeito aqui, então vai ficar 2. Aí, tá vendo? Menos, só que tem um menos aqui, estou multiplicando, vira mais, né? Eu vou colocar o 2 em evidência, para ficar mais bonito. Ok. E aí agora, só para finalizar, o que fica? Esse F é uma primitiva. Como F é uma primitiva? De quem? Da função integrando, né? Que é T seno T, né? Então, como ela é uma primitiva, o que eu sei? Quando eu derivo ela, vai dar justamente C seno T. E é só substituir, tá vendo? Substituir aqui, ó. Oxe. É porque tá pegando ali. Substitui aqui em cima, né? Portanto, a G', né? De x vai ser 2, que multiplica. Aí eu troco, ó. Onde tem t, eu troco 1 mais... Então vai ficar 1 mais 2x, seno disso, né? Não, ficou muito feio isso aqui. Aqui, no meio. 2 que multiplica 1 mais 2x. E aí agora vai ficar o f, né? Seno menos... Tá vendo? Onde tem t, eu vou substituir pelo que está lá. Aqui, ó. 1 menos 2x, seno 1 menos 2x. Você pode deixar assim, viu? Dá para simplificar mais, mas essa é a resposta. Depois, linha aqui, né? Faltando uma linha aqui. Ok? Então, o truque é sair da expressão da integral usando o teorema fundamental do cálculo. Vou encaixar aqui. Eu saio da expressão da integral aqui, né? Usando o teorema fundamental do cálculo, e eu derivo, no lugar de derivar a integral, eu derivo isso aqui, que fica mais fácil. Ok? E é só ter cuidado para não errar a derivada. Fazer o cálculo todo. Depois que chegar aqui, nesse ponto, aqui, ó, trocar a derivada da f pela expressão que eu sei que ela é a primitiva, né? Então, e aí terminar o cálculo. Então, assim, aqui o curso de cálculo 2 é aqui, né? Essa seta aqui, vou colocar em verde agora, aqui, ó, aqui em cima. E depois é só derivar. Lembrar como é que se deriva, nesse caso, com regra da cadeia, né? Nessa questão, esse item acho que é o mais chato, os outros são bem mais fáceis. Ok? Alguma dúvida? Sim, para entregar dia da prova. Vocês peguem a da semana passada com essa daqui, aí da semana seguinte também, junta tudo, entrega no dia da prova. Vou pegar mais um outro.
Ó, por exemplo, tá dizendo assim, combine, nananana, calcula a integral e esboça a região. Vou pegar uma aqui. No total vai dar 3 listas, professor? Eu não, eu não sei. Eu tava olhando o calendário, porque eu não sei como é que tá aqui, né? Ó. Na semana da prova eu vou passar conteúdo também. 4. Eu acho que não vai dar, porque eu tinha colocado a primeira prova também integral por partes, né? Mas não vai dar não, tem. Então vai semana que vem a de cálculo de área. Aí depende muito como é que vai ser a semana que vem. Mas eu acho que vai dar para dar tudo. Que a ideia é eu dar um capítulo por semana, pelo que eu planejei aqui. Aí então só vai dar só o número 4. Só que esse 4 é muito grande. Mas dá tempo. Então serão 4 listas. Não é muita coisa não. Assim, o que vocês vão ter que fazer mais é o cálculo de área. São 22. Esse do 4, do capítulo 4, eu vou fazer só alguns também, não são todos não. Deixa eu ver aqui. Esse primeiro tem 90, mas não, eu não vou pedir para vocês fazerem esse não. É esse daqui, ó. A partir desse, é um pouquinho. Mas serão 4 listas. Sim, vou fazer um exemplo, né? Ah, não preciso disso aqui. Ó, por exemplo, deixa eu fazer esse aqui, não. Não é difícil. Esses aqui são todas fáceis, viu? Não tem nada de difícil. Essa é o número 12, né? Só para ilustrar. Calcule. Integral de 0 a 2. Dois, assim, dy. E aí, como é que eu esboço a região dessa integral aqui, né? Eu tenho que esboçar esse gráfico aqui, né? Travou aqui o gráfico. Aqui, ó. Ok? Lá a gente vai ter que colocar x, né? Dependendo do programa, mas é a mesma coisa. Então, y menos 1, 2y mais 1. Vou colocar logo no GeoGebra, porque dá para arriscar, né? Queria saber como é que deleta esses negócios. Né? Pronto. X menos 1 vezes... Você não tem nem que desenvolver, né? 2x... O que é mesmo? Mais 1. Aqui. Então deu essa parábola. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Botar um zoom para vocês verem. E a integral de 0 a 2, né? Então tem que dar um contrário do zoom. Pronto. Tá aqui o 2, ó. Tá aqui o 0, né? Aqui. E o 2 está aqui. Aqui que você vai? Você puxa aqui, né? E ó, o 2 até tocar no gráfico. Então a área, a área não, a região que ela representa é essa aqui. Não é área, porque nós vimos na aula passada, né? Se a parte houver alguma parte negativa, não representa necessariamente, não representa uma área, né? Só se, por exemplo, eu pego agora o módulo disso aqui, né?
Aí a parte que está lá embaixo ela vai subir. Tá vendo? Ó? A parte, o arco que está abaixo do eixo X, ele sobe. E aí vira uma área, né? Esse pedaço aqui. Mas muito bem, né? Deixa eu deletar aqui. Então é só isso. Esboçar a região que ela representa é essa, né? Você faz o gráfico do integrando, que está aqui. E depois vê de onde até onde. Né? Então, de caso de 0 a 2. E pinta aquela região. Que nem eu fiz aqui. Fica muito fácil com o computador, né? Só desenhar já vai direto. Então, vocês podem fazer isso. Se vocês quiserem tentar na mão também. Aqui é só uma parábola, não tem nada. O nome do segundo grau, né? Só desenvolver isso aqui e fazer. Ok? No caso, a gente vai ter que desenvolver para calcular, né? E agora vamos calcular a integral. Como é que é? De 0 a 2. Aqui eu já vou logo desenvolvendo, viu? Aqui, né? Y, que vai ficar 2y ao quadrado, ó. Y, vai ficar mais y, menos 1 com o 2y menos 2y, e menos 1 com 1 menos 1. dy. Então, 2y, aqui vai ficar menos y, menos 1. E agora você pode integrar tudo de uma vez. Se vocês quiserem separar em 3 e tudo mais, não tem problema nenhum. Mas se quiserem, já tiverem mais prática, quiserem fazer direto, né? Ó, esse 2 eu mantenho ele aqui. Qual é a primitiva de y ao quadrado? Y3 sobre 3. Aí tem que lembrar. Menos a do y. Y2 sobre 2. E a do menos 1, menos y. Aí é tudo isso aqui, variando de 0 a 2. Então, agora eu vou fazer o quê? Substituir toda essa expressão primeiro por 2. Onde tem y, eu coloco 2. Menos onde tem y, eu coloco 0. Vai ficar 2, que multiplica 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, menos 2. Aí, menos, onde tem y, eu coloco 0, né? Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Mas é claro que vai dar 0. E aí resolve. Lembrando, esse menos aqui do meio sempre vai estar, porque é do teorema. E é só resolver. 2, aqui vai ficar 8, né? Menos, eu troco não, eu cancelo 2 com 2 ali, vai ficar menos 4, e ele vai zerar, né? E que é só fazer, né? Quanto é que dá isso aqui? Né? Ok? Então, a região, novamente, para esboçar, esboça o gráfico da função do integrando e ver onde ele vai no limite superior ou inferior. A base, digamos assim, a limitação da região é essa. E depois integrar, depende do que vai vir, né? Por enquanto, essas primeiras não tem nenhuma um grande truque para resolver as integrais, porque a gente não viu muita coisa, né? Nós só vimos as primitivas básicas. Ok? A partir do capítulo... O capítulo 3, cálculo de área, ele tem o truque talvez seja assim, montar o problema, né? Mas as integrais, em geral, são fáceis de resolver. Agora, a partir do capítulo 4, irão aparecer algumas integrais um pouco mais complicadas, mas nada também. Ok? Uma pergunta? Nenhuma, né? Ou alguma? Não.
Então, quem quiser, eu vou colocar no chat não, no mural, né? Daqui a pouco, mas quem quiser se adiantando, vocês podem... Não, então eu libero vocês e escrevo lá no mural, né? Os exercícios, fica mais fácil. Então é isso, né? Então, boa tarde a todos. Essa sexta eu acho que eu vou gravar a aula de exercício. Aí a da semana que vem eu vou deixar para o Steve gravar. Vou perguntar para ele se ele quiser. Ok? Então, tchau. Até sexta, que eu vou gravar uma aula. Eu aviso o horário se vocês quiserem aparecer ou não. Não tem problema. Então, tchau. Até mais.